tudo bem? Neste vídeo eu vou explicar dois temas sobre os números de Catalan. Duas aplicações. Bom, o primeiro tema é sobre os pares de composições. Uma composição do inteiro n é uma sequência de inteiros positivos, tal que a soma seja n e a ordem das parcelas importa. Assim, 3, 2, 2, 3 e 2, 2, 1 são algumas das composições de 5, pois 3 mais 2 resulta em 5, 2 mais 3 igual a 5 e 2 mais 2 mais 1 igual a 5. E cada uma das parcelas dessa soma na composição é chamada de parte. Então, cada número que compõe a parcela é chamado de parte. Agora, consideremos alfa e beta composições de n em um mesmo número de partes e queremos contar o número de pares de composições de n, alfa e beta, tal que a soma parcial das partes de alfa seja sempre maior ou igual à soma em beta. No caso de n igual a 3, nós temos 5 diferentes pares, que estão mostrados aqui, todos com n igual a 3, pois se somarmos 1 mais 1 mais 1 resulta em 3, 1 mais 2, também 3, 2 mais 1, 2 mais 1, 3, 2 mais 1, 1 mais 2, 3 e 3 e 3. No caso de n geral, nós teremos a quantidade destes pares igual a Cn. No caso, Cn aqui é a fórmula dos números de Catalan. Se tomarmos um caminho reticulado que não cruza a reta xy, então, no caso, esse caminho, ele está no plano XY e não cruza a reta x igual a y. Temos que o número de passos na direção leste é sempre menor ou igual à quantidade de números na direção norte. No caso, os passos na direção leste representam o beta, que precisa ser sempre menor ou igual ao alfa, e o alfa representa a direção norte. Então, sendo assim, é necessário começar a leitura do caminho pelo ponto 0, 0, a origem, contando quantos passos na direção norte temos até aparecer o primeiro passo para leste e chamamos este valor de alfa 1. E contamos quantos passos na direção leste e denominamos de beta 1. Repetindo o procedimento, chamamos de alfa i a quantidade de passos na direção norte, entre o i menos 1º e o iésimo passo para o leste, e beta i a quantidade de passos para o leste entre o i menos 1º e o iésimo passo para o norte. Dessa forma, obtemos um par alfa-beta, tal que ambos somam n, e a soma parcial dos elementos de alfa é sempre maior do que os elementos de beta. Isso nos dá uma objeção entre os dois conjuntos. Então, dado um caminho reticulado, nós conseguimos construir um par, e dado um par, conseguimos construir um caminho reticulado. Portanto, sabemos que o conjunto de pares de composições de n é contado pelos números de Catalan. Bom, aqui temos um exemplo de pares de composições do par 2, 2, 1, 3 com o caminho reticulado. Então, a partir do par de composições, podemos descobrir, o caminho reticulado. Então, nós temos aqui 2 passos para o norte, 1 passo para o leste, 2 passos para o norte e 3 para o leste. E aqui é um plano XY, aqui a reta x igual a y, e o caminho reticulado, ele nunca ultrapassa a reta x igual a y. Aqui, como que o par, se relaciona ao caminho? Aqui o alfa, 2, 2 alfa e 1, 3 beta. Primeiro contamos o 2 passos para o norte, depois 1 passo para o leste, depois 2 para o norte e, por fim, 3 para o leste. Um outro tema sobre os números de Catalan são as pilhas de moedas. É também uma outra interpretação dos números de Catalan, é contar as maneiras que podemos fazer uma pilha de moedas, tal que a pilha seja decrescente e a base tenha n moedas. Ou seja, a primeira linha deve ter n moedas, a segunda no máximo n menos 1 moedas e assim por diante. No caso, com a base tendo n igual a 3 moedas, temos as 5 configurações dadas aqui, todas com n igual a 3, São 5 configurações diferentes, porém todas com a base n igual a 3.
Bom, nós vamos construir a objeção fazendo o seguinte. Nós vamos escrever, né, cada moeda vai ficar inscrita num quadrado de lado raiz de 2 e vamos substituir todas essas moedas por os quadrados, encaixando-os conforme mostra essa figura. Depois, marcamos apenas a borda resultante, começando pelo quadrado mais à esquerda e indo até o quadrado mais à direita, e o resultado será um caminho começando em um ponto e por construção nunca passando abaixo da reta horizontal, que liga o ponto inicial ao ponto final, ou seja, será um caminho com passos 1 e mais ou menos 1, sempre acima do eixo X. Nunca pode ultrapassar o eixo X, cruzar o eixo X. Como mostra aqui, o caminho tem que ser esse que está representado pela linha em negrito. E note que a função estabelecida é de fato objetiva. A maneira de traçar a linha, ela é única e está bem definida. Então, como a base tem sempre N moedas e por causa da construção, garantimos que nunca a linha traçada, né, o caminho, cruzará a reta horizontal, o eixo X, que liga o centro das moedas. E da mesma maneira, para cada caminho dado, recuperamos um bloco de moedas. Quadriculamos a região abaixo do caminho e colocamos N moedas na base. Depois, completamos a pilha, colocando moedas dentro dos quadrados restantes. E, ou seja, dado um caminho, recuperamos uma pilha de moedas e vice-versa. Dado uma pilha de moedas, conseguimos recuperar o caminho. E isso mostra a objeção entre os dois conjuntos como queríamos mostrar.